Perfeito, perfeito, presidente. Muito obrigada. A próxima questão é um pouquinho mais espinhosa, um pouquinho mais delicada, vou mergulhar nela. A pergunta é o seguinte: o senhor assumiu a presidência do comitê gestor em um momento decisivo da reforma tributária. Quais serão suas prioridades de gestão à frente dessa entidade e como pretende conduzir um processo de tomada de decisão que una técnica, transparência e cooperação entre os entes federativos? Na verdade, o comitê gestor, ele é formado por estados e municípios, né. A base do comitê gestor, o conselho superior, ele tem a representatividade das 27 unidades federativas e, na mesma proporção, tem a representatividade de 27 municípios, né. Sendo que na esfera municipal, os municípios são representados por 2 instituições, a Frente Nacional dos Prefeitos e a Confederação Nacional dos Municípios. Então, cabe a essas 2 instituições elegerem aí os seus 27 representantes. Então, nós vamos ter a mesma proporção de representantes de estados e municípios, trabalhando de forma integrada, porque, como eu bem disse, né, o IBS é essa integração, né, entre estados e municípios com a extinção do ICMS e do ISS. Para isso, nós, desde a aprovação, da Lei Complementar 214, antes mesmo da instalação do comitê gestor, nós assinamos um ACT, né, um termo de cooperação técnica entre o Concefaz, a FNP e a CNM, para que pudéssemos estabelecer o pré-comitê gestor. E esse pré-comitê gestor, ele começou a sua atuação desde o início desse ano, para que a gente pudesse antever muitos fatos e adiantar o trabalho, entendendo toda essa complexidade que envolve aí essa transição. Então, nós temos atuado, né, nessa parceria, entre estados e municípios, com todas as deliberações sendo aí amplamente discutidas, avaliadas, eh, sobretudo olhando, né, para as características e desafios dos estados e municípios, para que, possamos ter uma estruturação de toda essa transição de uma forma mais resolutiva possível, né. Entendendo que, eh tudo aquilo que nós praticamos, né, ao longo dos últimos anos, né, e num sistema que, como eu disse, a gente entende também que está defasado, agora é a hora de olhar, né, tecnicamente para esse novo cenário, para essa nova possibilidade de construir algo que venha realmente de encontro com as necessidades dos estados e dos municípios. Então tem sido aí, um trabalho árduo, né, um trabalho primoroso no sentido, assim, de esgotar todas as possibilidades de discussão, principalmente vislumbrando todo o contexto, eh, técnico e de gestão que envolve essa parceria e o desafio que nós temos aí pela frente. Perfeito, presidente, é um desafio realmente gigante. E antes de passar para a intervenção do professor Alexis, eu queria pedir para o senhor esclarecer para os nossos, ouvintes, espectadores, a gente agora está com a TV CCF no YouTube e a novidade é no Spotify, agora também temos transmissão no Spotify, esclarecer o que que é o FND, o senhor usou essas siglas, e o CNN. Eh, que órgãos são esses? FNP FNP, perdão. FNP. FNP é a Frente Nacional dos Prefeitos, que é a instituição que representa os municípios
maiores, ou seja, as capitais e os municípios com a maior população. E a CNM é a Confederação Nacional dos Municípios, que representam os municípios menores, né? Então, essas duas instituições são as instituições representativas dos municípios e são as instituições que vão eleger os representantes municipais que vão compor aí o comitê gestor. Perfeito. Muito obrigada. Professor Alexis. Eu fiquei com uma curiosidade, na verdade. Com toda essa arrumação, digamos assim, organizacional que está sendo proposta e está sendo colocada em prática com esse pré-comitê, e voltando no assunto anterior com relação a essa questão da arrecadação ser agora mais direcionada para vocações de estados, evitando as que a gente chama de guerra fiscal, isso não pode ser também uma forma de você impedir medidas de política que deem conta do desequilíbrio regional brasileiro por conta dessa. É como se fosse uma solidificação dos recursos na medida em que você define o momento X, o momento T, e a partir daí a vocação do Estado vai ter que ser mais ou menos garantida. Ou seja, você não tem espaço nesse tipo de mobilização institucional, tem espaço para você dar conta do problema do desequilíbrio regional brasileiro? Professor Alex, bom, primeiro é importante destacar que a reforma tributária, ela traz 3 pilares: a simplificação, uma maior transparência e a justiça social. E a reforma ela foi pensada e foi construída, né, dentro desse cenário, com a participação de todos os atores, os quais eu já mencionei, principalmente prezando para que num es- eh, curto espaço de tempo não houvesse perdas de receita para os entes federativos. Então, a reforma ela traz essa concepção que a curto e médio prazo não haverá perda nenhuma, até porque tem lá o período, né, que vai compor a média das receitas dos entes, que é o período de 2019 a 2026. Então vai ser calculado o que os estados receberam, né, de receita nesse período e vai se manter. Agora, em termos de longo prazo, aí sim entra a esfera do que nós colocamos aqui, né? Cada estado vai ter que buscar, através da sua criatividade, eu dei o exemplo do Mato Grosso do Sul, mas, obviamente, cada estado está trabalhando, né, se articulando. Tem aqueles estados que são os estados maiores, que esses, a perspectiva é de que não haja perda, pelo contrário, né, vai ter incremento de receita, mas os estados que nós consideramos estados que a longo prazo pode haver perda de receita, eles vão ter que trabalhar justamente nesse aspecto de buscar, né, não só garantir, né, a eficiência de consolidar a sua vocação, mas alternativas criativas que possa aí a longo prazo também ter essa manutenção de receita.